Marcos 5, do verso 1 ao 20. Eu quero compartilhar rapidamente essa palavra ao seu coração. O texto diz assim, Marcos 5, do 1 ao 20. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés, e ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e se cortando com pedras entre os sepulcros e nas colinas. E quando ele viu Jesus de longe, correu, se prostrou diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estavam pastando na colina próxima, e os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos para que entremos nele. Ele lhes deu essa permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou o precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Verso 19, Jesus não o permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhe tudo quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Verso 20, para finalizar. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Amém? Quantos aqui nessa noite já foram alcançados pela graça de Jesus? Levanta a mão. Oh, aleluia. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Ou melhor, só essa vez, pergunta para quem está do seu lado: o que se espera de alguém que foi alcançado por essa graça? Pergunta. O que se espera de alguém que foi alcançado pela graça de Jesus? Nós lemos o texto e você já entendeu. Nós estamos falando da passagem de Jesus em Gerasa, ou em Gadara, Gadareno, Gerazeno, é a mesma expressão para essa região e para o endemoniado. A Bíblia vai nos dizer que ali existiam 2 endemoniados, mas é claro, o foco fica mais sobre esse. E os evangelistas, ao narrarem, vão trazer algumas informações sobre esse endemoniado e sobre o caos que ele causava naquela região. Mateus vai dizer que ele trazia tanto prejuízo por estar possesso por demônios, que as pessoas evitavam aquele caminho. Quando nós olhamos para a palavra, vai ficar também evidente que houve uma tentativa daquela comunidade em amarrar ou colocar correntes naquele homem para que não machucasse as outras pessoas, para que ele não se auto-machucasse, para que ele não oprimisse as pessoas, não assustasse as pessoas. Mas o texto também está dizendo que os demônios na vida dele arrebentavam aquelas correntes. A Bíblia também nos informa que ele estava sempre nu e que teve um momento que até contrataram guardas para tentar vigiá-lo, e ninguém conseguia conter os espíritos malignos na vida daquele homem. É interessante, fica muito claro na palavra como é a atuação dos demônios
E é claro que aqui nós estamos diante de um caso de possessão maligna e manifestação maligna muito evidente. O demônio humilhava aquele homem, aprisionava aquele homem, mantinha ele não apenas nos grilhões de ferro que tentaram prender. Os problemas dos grilhões eram na alma, era no espírito. Alguém que estava em totalmente confusão mental, confusão de propósito e trazendo diversos prejuízos, não apenas para a população onde ele estava, mas também para uma casa e para uma família que ele abandonou. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos encontrar muitas atuações malignas e diabólicas, e nem todas elas estão nesse nível aqui. Presta atenção nisso. Nós estamos falando de um caso de endemoniamento, possessão maligna, mas presta atenção, que às vezes sim, o demônio esbraveja, faz as pessoas se cortar, se bater e assim por diante, mas muitas vezes a possessão maligna é silenciosa aos olhos humanos, mas extremamente prejudicial, porque aonde há possessão maligna, ali a derrota, ali a morte, ali a destruição. Nós vamos ver, por exemplo, na vida de Judas. Você não vai ver um Judas esbravejando e gritando, mas nós sabemos que ele estava já flertando com o mal, e o maligno veio sobre ele. É simples, se você olhar para algumas realidades da vida, você encontra claramente possessões demoníacas em governantes, em pessoas, quem sabe, com a qual você trabalha, muitas vezes até no ambiente eclesiástico, e eu ouso falar que não é difícil hoje você encontrar até engravatados, cheio de demônios, muitas vezes usando um microfone para distorcer e enganar sobre as verdades do Evangelho. É por isso que você precisa conhecer a essência de Deus, que vai te dar discernimento para você também identificar os demônios que atormentam. Agora, nós precisamos temer demônios? Não. E esse texto deixa bem claro. Por quê? Porque há um nome que é sobre todo nome, e os demônios tremem diante do nome de Jesus. Eu gosto muito quando Marcos ele diz assim, olha, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, vírgula, até que Jesus chegou, até que Jesus foi ter o encontro com aquele homem. Muitas vezes, presta atenção nisso, muitas vezes na nossa vida é assim, sempre vai ter alguém dizendo, olha, não tem mais jeito, foi feito de tudo, já tentou isso, já tentou aquilo. Nós ouvimos testemunho aqui, né, do casal, Janes e Jadna, quantos médicos já falaram, não tem jeito, é câncer maligno. Mas quando Jesus chega, tudo muda. Então, presta atenção, aplica isso já na sua alma, no seu coração, na sua vida, na sua família. O nosso Deus, Ele muda diagnóstico, Ele muda situação, Ele transforma endemoniados em homens abençoados. Essa é a realidade. E nós vamos ver que Jesus liberta aquele homem, os demônios fazem o pedido para Jesus, olha, permite que entremos nos porcos, e o Senhor permite, para que ficasse evidente que realmente eram muitos demônios. O texto diz que era cerca de 2.000 porcos. E demônio não é onipresente, demônio não pode e não consegue estar em vários lugares ou em vários corpos simultaneamente. Então você imagina a grande quantidade de demônios que estavam sobre aquele homem. E foi na manada de porcos, os porcos se lançaram ao mar e ali morreram afogados. Interessante. Quando a notícia se espalha e aquele povo vem ver o que aconteceu, o famoso endemoniado, aquele que andava nos sepulcros, aquele que se cortava, aquele que era violento, aquele que era perigoso, agora estava ali do lado de Jesus, vestido, são. O que você faria numa situação dessa? Quando um milagre extraordinário aconteceu, uma vida foi libertada, aquilo que ninguém conseguia fazer, veio um homem desconhecido aí e fez, é bem provável que a gente pediria para que
esse Jesus ficasse com a gente. Fica mais um tempinho aqui. Porém, aquele povo pediu que Jesus se retirasse. Para eles, talvez os porcos valiam mais do que gente. As coisas valiam mais do que pessoas. E talvez influenciado pelo prejuízo que os donos dos porcos tiveram, eles não queriam mais Jesus ali. E Jesus entrou no barco e foi saindo. E quando Jesus ia saindo, o texto vai nos dizer que aquele homem que foi liberto dos demônios faz um pedido para Jesus. Deixa-me ir contigo. Olha que coisa linda. Ele quer ficar perto de Jesus, ele quer acompanhar Jesus, ele quer continuar recebendo essa graça que emana de Jesus. Porém, o verso 19 pode assustar, mas o texto diz que Jesus não o permitiu. Sabe o que eu acho lindo? Algumas coisas nós precisamos aprender com esse homem, e eu até coloquei aqui, além dos grilhões, falando dos grilhões da alma, reagindo à graça libertadora, porque se tem uma reação que nós precisamos aprender diante da graça do Senhor, é aprender a ouvir os nãos de Deus. Poucos minutos ou horas, talvez, este homem tinha tido um encontro com Jesus. Era o mais novo discípulo de Jesus. E ele aceitou o não de Jesus. Mesmo depois de Jesus ter dado um sim para o pedido dos demônios. Mesmo depois de Jesus ter dado um sim para o pedido do povo daquela região. Mas para o novo discípulo, Jesus disse não. Só que nós precisamos entender algo que a palavra de Deus nos revela de ponta a ponta, que é maravilhoso. E escute isso que eu vou te dizer. O não de Deus sempre é para o seu bem. O não de Deus sempre é para o seu bem, para o meu bem. Quantos aqui são pais, mães? Talvez a palavra que mais você falou para o seu filho quando era pequeno ou se ainda é pequeno é não. Você fala não porque você odeia o seu filho? Não pode, não bota o dedo nessa tomada, não suba nessa mesa, não faça isso, não faça... Proteção, cuidado, você tem mais experiência, você sabe que ele está correndo alguns riscos. Agora, você acha que o não que Deus te dá é de fato para te frustrar? É para acabar com os seus sonhos? Ei, cada não que Deus te dá tem um propósito de dimensão espiritual e eterna. Aceite o não de Deus. Faça como esse novo discípulo. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a sua carta aos 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 9, ele vai dizer assim, olha, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações que eu tive, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. E ele diz assim, 3 vezes eu roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele disse não. A minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Saia daqui com essa convicção na sua alma. O não de Deus é para o seu bem. Posso ir contigo, Jesus? Não. E o não de Deus vem acompanhado por uma nova proposta. Não para isso que você está pedindo, mas eu tenho algo diferente. Você está entendendo, meu irmão? Amém? Tem muito crente que pede coisas ao Senhor e recebe não, às vezes fica bicudo. Tem 10 anos de fé, 20 anos de fé e é mais imaturo que o ex-endemoniado, de poucas horas de convertido. Deus, eu quero ficar rico. E Deus já disse não, porque você não sabe lidar com a riqueza e você vai se perder. Deus, mas eu quero aquele marido. Não, ele vive de fachada, eu estou te dando um livramento, mas eu quero aquela. Não. Deus, mas... Não. Mas Deus tem outra direção. Então esteja aberto para aquilo que Deus vai te conduzir. Jesus diz assim para ele, olha, não, mas vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes
tudo quanto eu fiz por você, o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Além dele aceitar o não do Senhor, ele reagiu a essa graça libertadora em obediência. Aqui nós estamos tendo um show de Jesus de prioridades. A prioridade agora para você, fulano, não é entrar nesse barco e caminhar comigo por aí, e ver o que eu vou fazer, ouvir o que eu vou falar. A tua prioridade agora é você voltar para a sua casa, para a sua família, e contar tudo o que aconteceu, como você foi transformado e resgatado. Eu fico pensando, puxa, como esse homem seria uma excelente ferramenta de marketing para o ministério de Jesus. Imagine. Olha, mais de 1.000 demônios, quase 2.000 demônios sobre ele, né? Foi liberto, ele se cortava, era um vivo entre os mortos do sepulcro. Não. Jesus sabia que muito mais importante do que tudo isso era ele voltar para a sua casa. E é lindo quando nós olhamos o texto que esse novo discípulo, ele se posiciona em obediência. Presta atenção, meu irmão. Tudo que Deus espera de mim e de você se resume nisso: obediência. E o melhor resultado sempre é para a nossa vida pessoal, quando obedecemos o Senhor. O resumo da vida cristã é isso: obediência ao Senhor. O próprio Jesus disse: se vocês me amam, obedeçam aos meus ensinamentos. E agora ele está recebendo um comando, e ele se levanta e vai. O comando é anunciar a transformação, anunciar o que Jesus fez. Ele vai obedecendo. E o texto vai dizer que ele vai passando nas 10 cidades de Decápolis, né? Deca é 10, polis, cidade, Decápolis. Essas cidades, eu posso aqui listar elas para vocês, é Gerasa, que hoje é atual Gerash, na Jordânia, Citópolis, atual Bet-Shem, Israel, Ipos, atual Cisita, nas colinas de Golã, Gadara. A cidade de Gadara hoje é perto de outro local chamado Unquais, na Jordânia, Pela, que é o norte da Jordânia, Filadélfia, atual Amã, Canata, atual Canata, na Síria, Damasco, atual Damasco, na Síria, Rafana, que hoje é Rafaneia, também na Síria, e Dion, que é na Jordânia. Estão lá essas cidades. Esse homem, ele vai anunciando Jesus, e o texto é lindo, que diz assim: e todos ficavam admirados. Diante desse texto aqui, eu me pergunto, qual é a desculpa que nós vamos dar para não ser testemunha de Jesus? Deixa eu perguntar para vocês, baseado na palavra, quantos cursos de teologia esse homem fez para poder pregar? Quantas horas de discipulado? Quantas mentorias espirituais ele recebeu? Pastor, isso não é importante? Tudo é importante. Nós precisamos sempre crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente. Mas esse homem, ele já entendeu algo para a sua vida. Para mim ser testemunha, eu não preciso ter diplomas na parede, eu não preciso fazer curso de oratória, ou eu preciso memorizar no mínimo 10.000 versículos. Eu preciso saber quem eu era. Jesus chegou na minha vida e quem eu sou agora. Pronto. Meu irmão, essa é a ferramenta para você ser uma testemunha de Jesus. Quem você era, como Jesus te encontrou e quem é você agora. E é claro, sabe o que se espera? Pastor, mas isso é tão lógico, eu vou falar de maneira bem aberta. Sabe o que se espera? É que a mudança seja drástica de quem você era quando Jesus chegou e quem você é agora. Sabe qual o problema? Que tem crente que não consegue impactar ninguém, evangelizar ninguém, influenciar ninguém. É porque não consegue se ver a diferença de quando ele estava lá, possesso por demônios, e agora que ele diz foi resgatado, mas ele continua imoral, maligno, perverso, coração endurecido,
Não se vê a diferença. Esse homem aqui, ele consegue fazer com que as pessoas todas te admirem pela vida dele, pelo testemunho dele, pelo que ele está falando, se apaixonam por Jesus através da vida dele. Sabe por quê? As mudanças eram drásticas. Deixa eu perguntar para você. Os dias se passam, e se passam de maneira acelerada. A pergunta é: você é melhor hoje do que era ontem? Você está mais crente hoje do que era um ano atrás? Quando você olha o seu casamento, quando você olha as suas palavras, quando você percebe o seu olhar, a sua maneira de se trajar, a sua maneira de conduzir, a sua vida profissional, você hoje glorifica a Deus, está parecido com Cristo ou não mudou nada? E, quem sabe, para a tristeza de alguns, está cada dia pior. Meus irmãos, que nós possamos ser impactados pela história desse homem e desejar todos os dias ter um encontro com essa graça de Deus que nos muda de dentro para fora e nos faz ser uma nova criatura. É isso que Deus tem para cada um de nós, que nós venhamos abrir o coração para essa graça, porque aonde essa graça chega, aonde essa graça é derramada, o coração que a recebe, ele muda, ele melhora, ele se converte à vida, à esperança, à alegria, à felicidade, ao novo jeito de agir. Ei, vai para a tua casa, e eu gosto de quando Jesus complementa, para a sua... É lindo isso. Porque tem pessoas que até voltam para casa. Mas na casa, voltam para o seu sofá e para a sua televisão. Na casa, voltam para a bancada onde está o seu computador. Voltam para o seu celular. Ou muitas vezes voltam para o seu pet, mas não volta para a família, não volta para a esposa, não volta para o marido, não volta para os filhos, não volta para a comunhão, não volta para o sentar na mesa, não volta para a oração em família, não volta para isso, volta apenas para dormir e acordar no outro dia e viver do mesmo jeito todos os dias. O Espírito Santo está falando aos nossos corações: volta para casa. Essa é a sua prioridade. Volta a conversar, volta a beijar, volta a abraçar, volta a orar pela esposa, orar pelo marido, orar pelos filhos, volta a invocar o nome do Senhor no seu lar. É para isso que você foi salvo, é por isso que a graça te alcançou. A tua prioridade de vida não pode ser a tua profissão, não pode ser o seu carro, não pode ser a sua casa, não pode ser o dinheiro. A sua prioridade de vida precisa ser o Senhor, glorificar o Senhor e você resplandecer o Senhor naqueles que Deus te confiou. E começa na sua casa. Vamos se colocar em pé? Para nós encerrarmos. O chamado de Jesus para nós é simples: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. O novo discípulo, eis endemoniado, sem fazer grandes cursos, ele aprendeu sobre o não de Jesus, decidiu obedecer, e agora ele está resplandecendo, glorificando Jesus, e todos estão ficando maravilhados. Eu quero que o Espírito Santo te incomode nessa noite aqui. Como assim, pastor? Sim, porque ao mesmo tempo que o Espírito Santo nos consola, ele também nos confronta. Eu quero que o Espírito Santo te incomode, para que você não possa continuar sendo esse crente que não impacta a vida de ninguém. O camarada é recém-convertido, e as cidades que ele passou foram impactadas. Como assim? Que você está há 10 anos servindo a Jesus e não muda uma vida. Ninguém vê Deus em você. As suas palavras não alteram nada.
O ambiente do trabalho continua tóxico, pesado. A opressão está no ar, a fofoca rola solta. Como assim que você diz ser um servo do Senhor e o grupo de WhatsApp lá dos teus amigos é só imoralidade? Como assim? Serve ao Senhor e essa família não muda, não tem paz, não tem alegria. Como assim você serve ao Senhor e você continua sendo caloteiro? Como assim você serve ao Senhor e a sua língua continua maligna, caluniadora, perversa? Como assim? Que o Espírito Santo te bote na parede, que bote a mim também, que bote todos nós na parede, dizendo: isso está errado na sua vida, muda isso, transforma isso, melhore isso. Muda as suas palavras, muda os seus pensamentos, muda a sua rotina. Pare de ingerir lixo na alma. Que o Espírito Santo nos confronte. Que nós venhamos aceitar os nãos de Deus, sabendo que isso é para o nosso bem, porque Ele é soberano. Nós, impulsivos, olhamos para esse momento da história. Ele conhece toda a história. Sabe, eu fico imaginando, quando essas notícias chegam para Marcos, para Mateus, para Lucas, porque eles voltaram com Jesus naquele momento, eles não saíram acompanhando o camarada lá por onde ele passava, mas quando eles foram registrar, os evangelhos chegaram até nós, as notícias já tinham chegado aos ouvidos dele. Sabe o camarada lá? Voltou para casa, por onde ele passou e glorificou o nome do Senhor. Mais uma família transformada, mais um casamento restaurado. Aquele filho que quem sabe durante o ano chorou pelo pai, agora está lá junto celebrando a vida. Aquela esposa, quem sabe, que esperou em lágrimas a restauração do marido, agora está vivendo esse ambiente de renovo e amor. É isso que a graça faz. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida. Feche seus olhos. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Passo para o nosso pastor presidente fazer essa oração pela sua vida. Aleluia. Vida transformada sempre vai transformar outras vidas. Vidas impactadas pelo poder de Deus são vidas que vão impactar outras vidas. Vidas que foram libertas têm uma mensagem de libertação para outras pessoas. Vidas que tiveram experiência com o poder de Cristo vão ser vidas que têm algo a testemunhar. Por isso que Jesus disse: não, vai aos teus. E ele tinha uma mensagem para falar aos outros. Eu era, mas Jesus me transformou. E Jesus nessa noite quer transformar você. E através de você, outras vidas serão. Você, sua família, sua casa, seus colegas, seus parentes serão transformados. Mas tudo começa com aquilo que Deus quer fazer em você. Por isso ele diz: filho meu, dai-me o teu coração. O teu coração tem que ser de Jesus. O coração daquele personagem mencionado não era de Jesus. E quando não era de Jesus, era terrível, era um estrago. Mas quando Jesus entrou, quando Jesus libertou, ele foi canal de bênção onde chegava. Quem sabe você já trouxe lágrimas, preocupações, orações, ou quem sabe você se encontra: não sei o que eu vou decidir, não sei o que eu vou fazer, não sei o que eu vou seguir. É muito fácil. Nesta noite você veio ao lugar certo, e Deus está dizendo para você: filho meu, dai-me o teu coração. É através da tua vida dada ao Senhor que será um ponto inicial de
maravilhas extraordinárias acontecer na tua vida. Tem alguém para Jesus? Aonde tem uma pessoa para Jesus? Eu quero orar por você. Você, pastor, eu quero Jesus. Eu quero receber Jesus. Tem alguém? Eu quero orar por você. Você que parou no meio da caminhada, ou você que veio visitar a igreja, mas nessa noite o Senhor está falando para você: dai-me o teu coração. Teu coração tem que ser de Jesus. Se não for de Jesus, vai ser de quem? Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Se o teu coração não for de Jesus, vai ser de quem? Venha receber Jesus. Onde está a segunda pessoa para Jesus? Você precisa, eu quero voltar, eu preciso, Jesus, preciso reiniciar, eu parei, eu preciso. O Espírito Santo está dizendo: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureça o teu coração. Você está ouvindo a voz do Espírito Santo dizendo: é hoje. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Tem mais alguém para Jesus? Pastor, eu quero decidir ao lado de Jesus. Faça isso. Está na galeria, eu espero você descer. Eu espero. Pode descer, eu espero. Eu quero orar por você. Não fique resistente à voz do Espírito Santo. Não penses no dia de amanhã. Não, vou deixar para amanhã. Não. Amanhã não sabemos o que poderá acontecer. Amanhã ninguém pode bater no peito e dizer que está vivo. Mas hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia que Jesus quer mudar a tua vida, para que através de você outras vidas possam ser mudadas. Tem mais alguém? Vamos orar por essas pessoas. Pai querido, cuida dessa vida. Cuida desse moço, cuida dessa moça, dessa vida. Que a tua bênção e os teus cuidados venham sobre a vida desses. Espírito Santo, que através desses haja alegria, salvação, paz, e que através desse moço, dessa moça, eles possam fazer com que realmente suas vidas venham impactar muitas vidas, e que essa tomada de decisão de vir aqui à frente, e que eles possam voltar para ser canais de bênção e fazedores de diferença aonde eles moram, onde vivem, onde trabalham, onde vão. Deus, cuida deles. Espírito Santo, que entra salvação, alegria, paz nessas vidas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém vai anotar o nome de vocês? Onde são os aniversariantes da semana? Quem fez aniversário de segunda-feira passada até hoje? Vem à frente, eu quero orar por você. Júnior e Joyce, desculpa, eu esqueci de apresentar vocês. Meus amigos, colegas, que são nossos, né? Amém. São lá de São João Batista, mas estão sempre conosco. Aleluia. É aniversário de casamento? Amém. Aniversário de vida, aniversário de vida, aniversário de vida, aniversário. Amém. A menininha ali, é a menina? É você também? Aniversário, amém. Tem mais alguém que fez aniversário de segunda-feira passada até hoje? Oramos pelos aniversariantes e com essa oração estamos encerrando. Pai querido, nós te agradecemos pelos aniversariantes da semana. Moços, moças, jovens, crianças, casais, aniversário de casamento também, e os aniversários de vida, que haja renovação na saúde, renovação na vida, muitos anos sejam acrescentados com alegrias, que os teus cuidados sejam sobre a vida de todos os aniversariantes. Deus, abençoa-os ricamente com as bênçãos espirituais, materiais e físicas. E agora, Pai, eu peço uma semana muito especial a todos os nossos irmãos. Ó Deus, que seja uma semana de vitória, de bênção. Olha para aqueles que têm viagem a fazer, dê a proteção nessas estradas. Olha para aqueles que têm algo a resolver, uma decisão assim muito importante. Deus, dê discernimento
Que ninguém venha tomar decisões precipitadas ou equivocadas, mas dê o direcionamento. Espírito Santo, venha conduzir os passos dos teus filhos a cada segundo dessa semana. Que seja uma semana de saúde, uma semana de bênção. Deus também olha para o serviço, para o trabalho dos teus filhos, aquele que tem seus negócios. Que seja uma semana de prosperidade. Te agradecemos, ó Pai, por aqueles que dizimaram nesta noite e que ainda vão dizimar dentro do mês de fevereiro que está terminando. Mas também te agradecemos, Pai, por aqueles que ofertaram a obra missionária, aqueles que deram suas ofertas. Ó Espírito Santo, que convença para que ninguém fique esse mês sem dizimar, mas que todos possam dizimar a tua casa. Abençoe, ó Pai, a vida material, espiritual, física, conjugal, familiar de todos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.